Mais um episódio de Mandaloriano se passou e estamos finalmente chegando na reta final da temporada, nesse sexto episódio da segunda temporada, capítulo 14, A Tragédia. E admito que quando eu vi esse título eu senti um medo do que estava por vir. Neste rápido episódio, que por acaso é algo até interessante de se falar, que, por exemplo, quando você pega uma série regular que tem encomendado 10 episódios de 50 minutos, o roteirista tem que se virar para conseguir preencher esses 50 minutos por episódio. E muitas vezes focar só na narrativa principal não é o suficiente para preencher todo esse tempo. Então por isso que ele acaba desenvolvendo muitos personagens, criando muitas histórias paralelas que vão se desenrolando durante os episódios, o que muitas vezes pode causar uma espécie de sentimento que é uma enrolação, um tédio no espectador, coisas do tipo. Em Mandaloriano, isso meio que não acontece, porque existe uma certa liberdade em relação à duração dos episódios. O episódio ele vai durar exatamente o que for necessário para a história que ele vai contar. Então, podem ter episódios que vão chegar a 50 minutos, mas podem ter episódios como esse que é realmente mais uma situação importante que vai acontecer, que só tem 28 minutos, é o mais curto de toda a série, se não me engano. Mais curto dessa temporada, com certeza. Da série eu não vou afirmar porque eu não tenho total certeza, mas é quase lá que eu acho que é o mais curto. Ele começa com o Mandaloriano e a criança finalmente chegando no planeta indicado pela Ahsoka Tano, onde existem umas ruínas Jedi que a criança pode meditar e então meio que decidir qual vai ser o caminho dela com a força. Que primeiro de tudo, o que eu achei muito, que me quebrou, admito que me quebrou de fofura na hora, que foi quando o Baby Yoda começa a meditar. Ele faz até o sinalzinho com a mão de meditação, quando tem aquele escudo da força em volta dele, que me respondeu muitas perguntas do porquê nenhum Jedi é atacado quando está meditando no meio de uma batalha, no meio de situações hostis. E já começa meio que dando tudo tão certo que você já sabe que vai acontecer alguma coisa de errado. Logo após isso, temos a volta do Boba Fett e da assassina Fennec, que é interpretada pela Ming-Na Wen, que apareceu na primeira temporada com o capítulo meio que ela sendo antagonista do capítulo 5 da primeira temporada, denominado de A Assassina. No final daquele capítulo, ela meio que leva um tiro e aparece aparentemente morta. Mas na última cena, quando está mostrando o corpo dela, mostra que alguém chegou até ela e não sabe o que aconteceu depois. Na época, muita gente achou que era o Moff Gideon, por conta da capa que a figura parecia utilizar. Mas agora é revelado que na verdade era o Boba Fett, que também tem meio que uma capa que vai até os pés. E o Boba Fett ele meio que modificou ela para salvar a vida dela e a transformou numa ciborgue, que agora os dois trabalham juntos como uma dupla. E eles vão até o Mandaloriano porque o Boba Fett quer a armadura dele de volta. Então tem todo o negócio de um tratado, sei lá o que, me devolve a armadura que eu não faço nada com você, a gente protege a criança, não deixa nada acontecer com a criança, só dá a armadura que a gente tá de boa. E aí chegamos no quesito que eu queria falar, que eu acho que é o maior desse episódio, que é em relação ao próprio Boba Fett. Que dentro do fandom e da mitologia do Star Wars, ele teve um grande imaginário popular que o fez se tornar o que é hoje. Se for pegar os filmes, Boba Fett ele não faz nada. Ele é um figurante de luxo. Ele está sempre no fundo, ele tem uma fala uma vez ou outra, mas ele não participa de nenhuma grande cena de ação, ele não tem nenhum grande momento. O maior momento dele nos filmes é quando ele morre, basicamente. Mas o visual dele era tão icônico que fez acontecer toda a mitologia de Mandalorian, dos Mandalorianos. Essa série só existe por conta do impacto que o Boba Fett fez na sua aparição. E ele, por conta disso, ele se tornou o imaginário, o maior mercenário de todos os tempos, caçador de recompensas. Mas nunca foi mostrado por que ele seria isso. E pela primeira vez no live action está sendo mostrado nesse episódio um pouco
não acho que é o suficiente ainda, mas um pouco do porquê ele tem essa fama. Pra mim foi muito legal ver o Boba Fett nesse papel, porque eu cresci com esse imaginário do Boba Fett, mas eu sempre tive noção que ele não fazia nada. E ele finalmente fez. Ele meteu a porrada em um monte de Stormtrooper, derrubou nave, pegou a armadura de volta, vestiu a armadura de volta, voltou a ser Boba Fett 100%. Apesar que ele tá um pouco gordinho, o ator tá um pouco gordinho, mas fazem 40 anos, o cara já tá mais velho, a idade chega para todos, até para o Boba Fett. Então não vamos julgar isso, ele mesmo assim conseguiu fazer muito mais do que muita gente sarada conseguiria fazer naquela situação. E o Boba Fett meio que dita um pouco do ritmo desse episódio, que é basicamente uma grande cena de ação envolvendo o Boba Fett, o Mandaloriano e a Fennec. Eles tendo que lidar com o cerco que foi feito entre eles e a criança, o bebê Yoda. Foi muito legal, porque você percebe a narrativa se construindo através da ação. Me lembrou muito como se fossem ondas de inimigos em videogames, que tipo, chega uma nave, desce, saem os Stormtroopers, eles lidam com esses Stormtroopers, eles tentam resolver a situação com o Baby Yoda, só que aí chega outra nave com mais inimigos, eles vão ter que resolver isso de uma forma diferente. Foi muito divertido, e principalmente a curta duração desse episódio faz que não fique repetitivo nem maçante. É algo rápido, é tipo tudo muito dinâmico, acontece muita coisa muito rápido, e isso impede você de ficar entediado, o que também é um ponto muito positivo desse episódio. Agora, em relação ao final dele, a tal tragédia, é que o Moff Gideon realmente estava com os Dark Troopers, como eu estava pensando e falei no último episódio, e esses Dark Troopers eles conseguem sequestrar o Baby Yoda, levam ele e ainda destroem a Razor Crest. Não sobra nada, apenas um negocinho que eu vou falar mais tarde, que merece uma atenção a mais. E quando isso acontece, a gente não sabe exatamente qual foi o resultado da meditação da criança, mas a gente tem indícios e pistas quando ele aparece na sua cela e o Moff Gideon vai visitar ele. Quando o Moff abre a porta, ele vê o Baby Yoda brincando, basicamente com dois Stormtroopers jogando eles de um lado para o outro usando a força e não desmaiando, o que é um detalhe muito importante, porque todas as vezes que o Baby Yoda usou a força de uma forma intensa, ele desmaiava logo em seguida, e é sempre por um curto período de tempo. Aqui não, aqui ele parecia que ele já estava fazendo aquilo com aqueles Stormtroopers já fazia um tempinho, não era tipo algo que ele começou a fazer naquele momento. E ele não desmaia imediatamente, ele resiste, ele acaba desmaiando, mas ele demora mais, que está aguentando, está resistindo. Isso pode indicar que ele realmente se reconectou com a força, ele decidiu se reconectar com a força. E fazendo isso, aconteceria o que a Ahsoka falou, e um Jedi percebeu a presença dele e vinha até ele. Agora, quem seria esse Jedi? Seria alguém novo? Não existem muitos Jedi nessa época da cronologia. Que, teoricamente, estão vivos, que a gente conhece, seria o Luke Skywalker, que estaria no processo de reconstruir a Ordem Jedi, a academia dele. A Leia, que também estaria, pelo que foi dito na Ascensão Skywalker, estaria passando pelo seu treinamento inicial com Luke. Temos o próprio Ezra Bridger, que está desaparecido, ninguém sabe onde ele está, mas se o Thrawn está solto por aí, o Ezra também pode estar. E alguém que estavam falando também é o Cal Kestis, que é o protagonista do Jedi Fallen Order, que o jogo se passa teoricamente 20 anos antes do Mandalorian agora, mas faria sentido ele ainda estar vivo, e 20 anos em Star Wars não é nada, as pessoas não envelhecem direito em Star Wars, então ele poderia também fazer uma aparição live action. Não acho que vai ser ele, não tenho nem ideia de que pode ser o Jedi, sinceramente eu não tenho nem ideia. Eu tenho as possibilidades, mas pra mim todos os que eu falei são possíveis. Então só esperar pra ver agora. Mas agora a gente entra em relação aos dois últimos episódios. Se a gente pegar em relação à primeira temporada, os dois últimos episódios contaram uma história só, contínua, e fazendo uma união de todos os elementos apresentados na primeira temporada. Como, por exemplo, o Quill, o parceiro que ajuda o Mandaloriano a encontrar o Baby Yoda, consertar sua nave, que apareceu nos dois primeiros episódios. Ele volta nos dois últimos para ajudar o Mando. A mesma coisa
com o G11 aparece no primeiro episódio como um parceiro, ele volta no último para ajudar o Mandaloriano. A Cara Dune também aparece no quarto episódio. Nos últimos ela volta mais uma vez e se faz mais uma parceria. Mesma coisa com o Griff Karga. Por aí vai. Todos os elementos da primeira temporada meio que tiveram uma conexão nos últimos 2 episódios. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa na segunda. Por quê? Nesses 2 episódios, quase certeza que vão tratar do resgate da criança e o Mandaloriano já está em conjunto com o Boba Fett e a Fennec, que já seria o elemento do primeiro episódio, já que a armadura e o Boba Fett estavam presentes no primeiro episódio e já se uniram agora nesses 2 últimos. Quem mais poderia se unir? Temos a Bo-Katan, por conta do Sabre Negro, que é um artefato muito importante para os Mandalorianos. Quem o carregar será o grande líder de Mandalor, que irá unir todas as tribos. E dentro da cronologia, a última vez que a gente tinha visto o Sabre Negro antes de Mandalorian foi em Rebels, quando a Sabine deu para a Bo-Katan. E agora a gente vê que agora em Mandaloriano, a Bo-Katan está presente, mas ela de alguma forma perdeu o Sabre Negro e foi parar na mão do Moff Gideon. E a jornada dela nessa série é encontrar o Sabre Negro. Então, como o Mandaloriano está indo em conflito direto com o Moff Gideon, faria sentido a Bo-Katan também se juntar nessa jornada para buscar o Sabre Negro. E o Giancarlo Esposito, que é o ator que interpreta o Moff Gideon, ele falou alguns meses atrás sobre como estava sendo o treinamento dele de combate com o Sabre Negro. Ele mal apareceu nessa temporada e muito menos lutou com alguém. Ou seja, ele deve lutar com alguém usando esse sabre. Quem ele pode lutar? Ahsoka Tano, já que o Sabre Negro é basicamente uma versão de um sabre de luz. E a Ahsoka também, possui 2 sabres de luz, poderia entrar em conflito direto com ele, já que ela poderia, digamos assim, ao saber o que aconteceu com a criança, se prontificar para também ajudar a resgatar ele. Isso é algo muito Ahsoka de se fazer. Ela muito faria isso se ela soubesse o que estava acontecendo. Então ela também poderia se juntar a essa trupe e entrar em conflito com Moff Gideon. Mas outra possibilidade, que é até mais provável, é o próprio Mandaloriano lutando contra o Moff Gideon usando sua lança de Beskar, que foi a única coisa que sobrou da nave. Lança essa que foi dada pela Ahsoka é feita completamente de Beskar puro, e Beskar, para quem não sabe, é um material de Star Wars que é resistente a sabres de luz. Os sabres de luz cortam basicamente tudo, mas Beskar não. E ele agora tendo essa arma, ele pode muito bem lutar contra alguém que tem algo semelhante a um sabre de luz, que é o Sabre Negro. Então talvez a Ahsoka não entre nessa trupe, e seja o Mandaloriano lutando no lugar, mas a Ahsoka talvez entre ainda, não sabemos, temos que esperar os próximos episódios. E também temos, é claro, a Cara Dune, que no final do episódio o Mandaloriano vai atrás da ajuda dela, agora que ela entrou para a Nova República. Ela meio que fica relutante, mas depois que descobre que tem a ver com a criança, ela se prontifica mais para ajudar. Então é isso, eu começo a ver todas as tramas começarem a se interligar agora nesses 2 últimos episódios, que eu não faço nem ideia do que pode acontecer, sinceramente. Aqui sou só eu pensando alto, tipo, como eles vão resolver essa situação, porque, como eu já disse, todas as cenas de trailer acabaram, já fazem uns 2 episódios. Daqui pra frente é tudo novidade, ninguém sabe nada do que vai acontecer. Isso me deixa muito animado, e eu espero que eles não deixem a bola cair, que ainda façam 2 episódios maravilhosos para finalizar a segunda temporada e dar ainda mais ânimo para a terceira temporada, que já está confirmado de acontecer. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha assistido até aqui e que principalmente esteja gostando da segunda temporada de Mandaloriano. Então, até a próxima, até mais.